Eu sou Daphne Ferrão, professora de língua portuguesa. Hoje a gente vai conhecer um gênero textual bem interessante. Chama-se artigo de divulgação científica. Antes de começar, vamos refletir um pouquinho. O que é ciência para você? Talvez você pense que ciências seja apenas uma matéria da escola, mas existem muitas outras perspectivas do que é ciência. Não apenas conhecimentos biológicos, conhecimentos físicos, químicos, que são científicos. Existem ainda ciências humanas, existem as ciências médicas, existem vários tipos de ciência. Tudo que é feito na universidade, na academia, é uma produção científica. Eu posso fazer uma produção científica em relação à língua portuguesa. Posso fazer um estudo sobre como nós falamos, os aspectos linguísticos. Isso vai gerar um artigo científico. O artigo científico nós não vamos ver aqui hoje. Vamos ver até um exemplo, mas não é o nosso foco. Artigo científico é feito por um especialista para pessoas da área. E aí vai ter palavras rebuscadas, vai ter uma parte ali que não precisa de muita explicação, porque quando eu falar sobre aquilo, as pessoas já vão entender. Mas o artigo de divulgação científica é a ponte entre a academia e as pessoas comuns, as pessoas leigas, as pessoas que não têm acesso àquela especificidade. Vocês vão entender melhor ao decorrer dessa aula, que inclusive já é uma retomada desse assunto. Podemos observar essa definição que tem aqui e também tem na tua apostila. Um artigo de divulgação científica é uma escritura geralmente breve, que pode explicar fatos, ideias, conceitos e descobrimentos ligados às tarefas científicas e tecnológicas, na qual estão destinadas a um tipo de público mais geral e não especializado no tema que aborda. Enquanto o artigo científico é especializado e é para aquele nicho, para aquelas pessoas que já entendem bem daquele conteúdo, o artigo de divulgação científica vai facilitar o acesso àquele conhecimento para toda a população. O artigo de divulgação científica tem como objetivo levar à sociedade os resultados das pesquisas que acontecem em várias áreas. A gente chama isso de um facilitador. A fim de facilitar a compreensão geral acerca do tema abordado. Com frequência, há a utilização de recursos gráficos, textos não verbais, como fotografias, desenhos, infográficos. Você vê muito isso em revistas, por exemplo, Aventuras da História, super interessante, quando eles pegam um assunto científico bem difícil e colocam de forma facilitada para a gente. Colocam várias imagens, gráficos, desenhos, e aí as pessoas que não são daquela área específica conseguem entender com mais clareza tudo que aquela nova descoberta nos trouxe. A linguagem é simples, é objetiva, é direta, justamente para facilitar a compreensão da gente. Vai ter uma adaptação. O texto científico é uma produção rebuscada, refinada, com palavras difíceis, mas esse texto de divulgação científica, ele tem a ideia de propagar aquela descoberta. Então, para isso, adapta-se aquele texto, adapta-se a linguagem para que pessoas sem aquela instrução inicial possam compreender. O texto que vocês vão ver já, eu vou colocar aqui, está na tua apostila também. Então, dá uma lida, conversa com tua professora sobre ele, pede mais explicações durante a tua aula remota. Esse texto também é um artigo de divulgação científica e ele visa explicar, ele visa apresentar à sociedade como um todo as vantagens, as desvantagens de um letramento digital. Então, nós estamos trabalhando o gênero textual
divulgação científica. Artigo de divulgação científica. O texto que a gente vai ver fala sobre letramento digital. Então, cuidado aí, tá? Não vamos confundir. Esses gêneros digitais, existem pessoas especializadas que estudam sobre como nós precisamos nos letrar, nos alfabetizar nessa nova tecnologia, para que a gente possa entrar nesse século XXI, que já está há 20 anos aí, mas que só agora, no meio da pandemia, nós percebemos como é importante saber usar todos os recursos que as tecnologias já nos apresentam. Nas redes sociais, nós temos links que podem nos levar a algum site. Ou ainda, no meu texto, eu posso transformar uma palavra em um link. Quando você clica naquela palavra, já vai te levar para um outro portal. Chamamos isso de hiperlinks. Tudo isso são gêneros digitais. Então, o texto que nós vamos ler agora está na tua apostila e fala sobre os gêneros digitais. Poderia ser um artigo de divulgação científica, por exemplo, falando sobre piolhos. Poderia ser um artigo de divulgação científica falando sobre as variações linguísticas. Poderia ser um artigo de divulgação científica falando sobre a relação conflituosa do capital versus trabalho que gera as questões sociais. Mas nós escolhemos falar sobre esses gêneros digitais tão comuns nesse nosso 2020 atípico. Vamos ver? Sobre letramentos digitais, são habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficazmente, de forma eficaz, no âmbito crescente dos canais de comunicação digital. Canais de comunicação digital: Facebook, Instagram, WhatsApp, outros blogs, outros sites. São habilidades individuais e sociais que são necessárias para a gente entender, interpretar, compreender, administrar, saber usar, compartilhar, criar sentido de forma eficaz nesses espaços que eu acabei de falar. Então, letramento digital é isso, beleza? Artigo de divulgação científica é o gênero que nós estamos vendo. Vamos ler um texto sobre letramento digital, sobre gêneros digitais, que é esse aqui e está na tua apostila. Antes de ser criado esse texto aqui, na academia, na universidade, teve um grupo de pessoas que estudou sobre isso e escreveu de forma muito rebuscada, de forma muito séria, muito profissional, de forma que apenas professores conseguiram compreender. Até que alguém pensou, não, eu vou colocar isso aqui de forma para que todo mundo entenda. E foi a Escola Kids que fez isso. Eu vou ler para vocês, tá? Gêneros digitais. Você já ouviu falar nos gêneros digitais? Você sabe o que são os gêneros digitais? Se o assunto ainda é novidade para você, fique tranquilo, porque o Escola Kids vai te explicar essa história direitinho. Nós já sabemos que os diversos gêneros digitais estão sempre a serviço da comunicação. Os falantes da língua portuguesa estão constantemente mergulhados em diferentes situações comunicacionais e para cada uma delas existe um gênero que se adapta melhor. Por exemplo, se a intenção é escrever uma carta ou um e-mail, certamente você fará escolhas linguísticas mais adequadas para a ocasião. Se quer deixar um bilhete na porta da geladeira, provavelmente utilizará um vocabulário mais simples e a estrutura do seu texto também será sucinta e objetiva. Não podemos precisar a quantidade de gêneros, mas podemos conhecê-los e diferenciá-los, pois existem elementos em cada um deles que permitem essa identificação. Como os gêneros caminham lado a lado com a comunicação, nada mais compreensível do que eles acabarem adaptando-se às novidades do mundo, principalmente às inovações tecnológicas. O advento da informática e principalmente da internet alterou não apenas as relações sociais, mas também a linguística, o nome dado à ciência que estuda a língua e suas especificidades. Sabia que tem uma ciência da língua? Chamamos de linguística. Novos gêneros
surgiram enquanto outros sofreram modificações significativas. É o caso do e-mail, que nada mais é do que uma evolução da carta, já que dispensa o papel e a caneta, assim como a postagem via correios. O destinatário recebe-o de forma instantânea, ao contrário da carta, que podia demorar dias e dias para chegar às mãos do leitor. Os gêneros digitais também podem ser encontrados na comunicação estabelecida nas redes sociais. Os gêneros digitais podem ser observados também na comunicação típica das redes sociais, postagens, compartilhamentos, tweets, entre outros. Comprovam que o advento da tecnologia digital fez com que os gêneros sofressem adaptações. Preferimos pelo encurtamento dos textos e o uso de hipermídias. Olha aí que palavra, hein? E aqui vem uma explicação. Diferentes formas de mídias que encontramos nos gêneros como áudio, vídeo, imagens e links. Endereços que nos levam a outros textos. São formas de apontar os textos na internet. São formas de pontuar os textos na internet. Os links apresentam palavras-chave e principalmente argumentos do texto lido, que possibilitam a criação de um interessante hipertexto, ou seja, o percurso de leitura que fazemos de modo pessoal ao clicar nos links destacados no próprio texto. É fundamental analisarmos os gêneros digitais, até porque eles influenciam bastante nas práticas de leitura e escritas digitais, causando um grande impacto na comunicação. Vale lembrar que, embora novos gêneros estejam surgindo, muitos nada mais são do que a transformação de antigos gêneros, que ganharam, graças ao dinamismo da comunicação digital, novas características. Viu só como a comunicação e a tecnologias estão conectadas? Quem ganha com tanta novidade somos nós, os falantes, sempre privilegiados pelas descobertas no campo da linguagem. O casamento entre a comunicação e a tecnologia deu origem aos gêneros digitais. Esse texto é de Luana Castro. A gente consegue entender desse texto que é baseado em algum estudo. Sabemos que existe uma ciência específica da língua chamada linguística. Quando um texto como esse, que fala sobre gêneros digitais, vem ao público, ele já passou muito tempo sendo estudado na academia. Quando a gente consegue uma revista que possa divulgar isso para as pessoas e dizer, cara, sabia que existem vários tipos de gêneros diferentes, inclusive gêneros digitais, e explica para a população como são, o que são. Lá na academia teve alguém que publicou um artigo científico. E a revista, nesse caso, fez o papel de ponte quando divulga um artigo de divulgação científica. Se você perceber, existem elementos didatizantes. Existe uma nomeação e definição. Elementos didatizantes são uma forma de facilitar essa compreensão por parte do público. Eles explicam com a linguagem mais simples. Observa que tem até uma gíria de vez em quando, né? Ó. Tem uma coisa assim, explicar para vocês direitinho. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Aqui, ó, tá vendo? A Escola Kids vai te explicar essa história direitinho. Esse não é um termo que você encontraria no artigo científico, mas no artigo de divulgação científica, sim. A nomeação. Nomeação é um termo científico. Aqui, quando a gente volta para o termo científico, nós vemos aqui, ó, as hipermídias, hipertextos. Nós vemos quando fala de linguística, mas também tem a definição, que é a explicação, que se vocês voltarem na sua apostila, vão ver que tem partes ali entre parênteses para explicar, tem diversos trechos que explicam o que acabou de ser dito. Coisa que no artigo científico não vai ser necessário, porque a pessoa que vai ler é um especialista da área, não vai precisar que alguém explique que linguística é a ciência específica da língua e da linguagem. Entendem? Mas para vocês é importante que vocês saibam que linguística é a ciência que estuda a linguagem.
Talvez vocês não soubessem disso. Por isso que a explicação existe. E essa explicação nós chamamos de definição. Então, esses são os três pontos fundantes de um artigo de divulgação científica. Vai ter elementos didatizantes, né? Tem a didática de ensinar, de explicar, facilitar o conhecimento. A nomeação, apresentando os termos técnicos, os termos científicos, e a definição, que são explicações desses termos técnicos. Vai ter a presença de texto, tanto do texto verbal, ou seja, palavras ali, quanto textos não verbais, como imagens. Isso também vocês vão ver muito no jornalismo. Acho que vocês já devem ter visto que algumas reportagens trazem assuntos pra gente, apresentando temáticas que a gente nem sabia, né? Às vezes até o jornalismo da TV também. Tem as marcas enunciativas, enunciado é a fala, né? A gente já sabe disso. E essas marcas de enunciado é a voz do locutor. O que no poema seria o eu lírico, que na narração seria o narrador personagem, o narrador protagonista, narrador observador. No texto de divulgação científica seria a voz do locutor, tá? Seria as marcas enunciativas. E pode interagir com nós, com os leitores. Vai sempre usar uma pontuação, e essa pontuação vai avaliar, vai ajudar a gente a enfatizar alguma coisa, vai nos ajudar a entender, explicando algumas partes. Aqui, ó, queria que vocês pausassem e lessem esse texto. Esse texto é um artigo científico que fala sobre os cetáceos, baleias. Nesse outro aqui, é um artigo de divulgação científica que fala de forma mais facilitada. Então, eu coloquei esses dois textos a fim de mostrar para vocês. Esse texto original, que é o texto científico, ele tem 20 páginas, tá? Aqui é só um trechinho que eu trouxe para vocês verem que tem termos em latim, tem palavras difíceis e não param para explicar as coisas que foram ditas. E aqui, em apenas um quadradinho, já tem falando sobre o que são os cetáceos, como se alimentam, como respiram, como funciona a vida deles. Então, pausa o vídeo, volta, lê, compara, faz tua parte. Olha, isso aqui é um infográfico que eu falei para vocês. Digamos que um texto falando sobre a obesidade no Brasil, coloca isso aqui para facilitar. E tem os desenhos, as imagens, as informações, os números. Isso é um infográfico. Também muito comum nos artigos de divulgação científica. Olha que legal. Depois, a gente pode ter uma matéria falando sobre os rolezinhos, e pode ter uma matéria de jornal, pode ter um artigo de divulgação científica, mas quando a gente coloca um infográfico, imagens e comentários assim, funciona muito mais, né? Entendemos muito melhor. Isso ilustra as nossas ideias. Então, lembrando, um artigo de divulgação científica é uma escritura geralmente breve, que pode explicar fatos, ideias, conceitos e descobrimentos ligados às tarefas científicas e tecnológicas, na qual estão destinadas a um tipo de público mais geral e não especializado no tema que aborda. E aí, gostaram? Espero que sim. Então, fiquem em casa, a pandemia não acabou, aguardo vocês na próxima.